Bom, meus amados, a paz, bom dia. Como eu estava dizendo para os irmãos, hoje de manhã nós fizemos um vídeo e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre os 5 dons ministeriais, que faz parte dos dons espirituais, né? E agora nós vamos ver os 5 dons de ministério. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Por que Paulo, explicando, fala sobre isso? Ele fala com uma lógica de que o corpo precisa ser aperfeiçoado. Então ele usa esses 5 dons para que a igreja seja edificada. Ele usa o corpo de Cristo para explicar a necessidade de ter esses 5 ministérios na igreja. Aí você vai lendo o texto de Efésios, você vai ver que ele fala que o corpo precisa estar bem ajustado, bem organizado. E uma igreja ou um ministério que não tem essa questão do corpo bem organizado, ela fica com deficiência. Então há necessidade do corpo estar bem ajustado com essa questão bíblica, né? Que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nós vamos ver que o ministério eclesiástico, o ministério de uma igreja, não tem só esses 5 dons. Não tem só esses do ministério. Existem outras partes que falam do presbítero, que fala do diácono, que fala do missionário, da missionária. Até algumas igrejas falam sobre pastores, pastoras, enfim. Tudo isso para que a igreja seja edificada num todo, para que ela tenha um corpo bem ajustado e bem edificado. Então nós vamos ver que foi por isso que ele distribuiu os dons ministeriais em diferentes classes de unção, e cada um dentro da sua função, edificando o corpo da igreja. Aí nós vamos ver que nós temos o apóstolo, nós temos o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Se você pegar a palma da mão, você vai ver que tem 5 dedos. Esses 5 dedos, nós temos 5 representantes da igreja. O pastor, que é o mais gordinho, o mais forte, que recebe todo apoio. Nós temos aqui o evangelista, nós temos o apóstolo, que é o mais importante. Nós temos o apóstolo, nós temos o mestre e nós temos o profeta. Então, o dedinho é o mestre. O mestre, nós temos o profeta, o apóstolo, o evangelista e o pastor. O pastor, ele cuida da igreja, é o mais importante, assim, no todo. Ele é o que mais suporta o problema. O evangelista é aquele que envia, que orienta, que mostra o caminho. O apóstolo é da base, é aquele que edifica a igreja e coloca seus liderados ali dentro. E o profeta é aquele que está sempre do lado do mestre, orientando, trazendo consolo, trazendo exortação, edificação para a igreja. E o mestre é o menor de todos,
mas que a igreja precisa dele. Então nós vamos dar uma olhada nos 5 dons. O apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado, é aquele que lança o fundamento da vida da igreja, é aquele que trabalha edificando a igreja nas suas bases. Vamos supor, alguém que foi enviado para começar um trabalho numa determinada cidade, local, e ele cria as bases para a edificação da igreja. E na Bíblia nós encontramos 3 tipos de apóstolos. Os 12 apóstolos que estiveram com Jesus, os apóstolos primitivos que foram os fundadores da igreja, como Paulo e Barnabé, e o ministério apostólico, que é de caráter permanente, que Cristo segue dando à igreja até que seja complete a obra da edificação do corpo. Então, o apóstolo geralmente é aquela pessoa que sai, não é o caso do missionário, não é o caso do evangelista, mas o apóstolo, aquele que tem como fundamento, ele vai e funda uma igreja. E chega lá na cidade ou lá no outro país, ele funda uma igreja e ele cria as bases para dar continuidade no corpo de Cristo. Então esse é o apóstolo. E geralmente o apóstolo, ele tem a função de fundar igrejas, de evangelizar novas regiões. É um ministro que Deus levanta para trabalhar com base da vida da igreja, nos princípios de uma vida da igreja. Então toda a estrutura, toda a forma eclesiástica, secundária, está na vida do apóstolo, que vai com função de abrir a igreja. Ele faz ela jurídica, espiritual, material, ele cria toda a base para que a igreja seja fundamentada, e aí depois ele vai embora, e aí vem os pastores, vem os missionários, vem outras pessoas que dão sequência na igreja e edifica o trabalho. Então o apóstolo é esse. Hoje em dia nós temos visto muitos apóstolos com nomes, com isso, aquilo, mas com pouco fundamento. E nós precisamos entender melhor essa questão apostólica, mas que na verdade o apóstolo é aquele que é apto para abrir um trabalho, dar questão jurídica no município, no estado, no país, seja lá onde for necessário. Então esse é o dom apostólico, dom do apóstolo, né? Seu ministério é universal. Ele não está restrito à placa de igreja, à denominação, embora ele esteja dentro de uma denominação. Mas o que ele quer, na verdade, a função dele é a edificação do corpo de Cristo, para que ele possa estar bem ajustado, né? Então esse é o apóstolo. Aí nós temos o segundo dom. O segundo dom é o profeta. O profeta é aquele que aponta a direção da igreja, que edifica, que enxerga a posição que a igreja está, e ela conduz ao caminho da verdade. Ele conduz a verdade, é ele quem orienta a verdade da igreja, né? Então o apóstolo, o profeta, ele tem a função como um canal de Deus para a edificação da igreja. Ele ajuda os santos a compreenderem o que foi revelado pelo Senhor. Ele está ali para ajudar, né, a edificar a igreja, a consolidar. O profeta, ele tem a função de estar dando suporte com a palavra de orientação, de exortação, de edificação e consolo, né? Não é como esses profetas de hoje que levantam aí falando besteira, falando asneira, mas ele tem uma função primordial, que é dar um suporte para as pessoas. Ele exorta, ele edifica e ele consola. Por isso que eu disse para você que essa função do profeta, ela está nos 3 grupos de dons. Nos dons dados pelo Espírito Santo, lá a gente vai ver que existe a profecia, o dom da profecia, o profeta, e aqui em Efésios, dado por Jesus, para que a igreja seja edificada, e nós vemos a sequência, lá nos dons que nós vemos, mas em cima também tem esse mesmo profeta. Então o profeta, ele está nos 3 grupos que é dado por Deus
pelo Espírito Santo e por Jesus. Aí nós temos um terceiro grupo, um terceiro dom, aliás, grupo não, dom, evangelista. O que é o evangelista? O evangelista é a pessoa que Deus usa para estender o alcance do Evangelho e fazer com que ele seja obedecido nas diferentes localidades. Antes de ser pastor, há muitos anos atrás, eu fui evangelista. Eu sou evangelista até hoje. Dentro da minha função como evangelista, eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto de estar anunciando o Evangelho. Eu gosto de estar distribuindo folheto. Eu gosto de estar falando de Jesus às pessoas. O evangelista é aquele que orienta, que mostra o caminho da verdade, que está falando de Jesus às diferentes pessoas, tanto nas ruas como nos hospitais, aonde ele estiver, ele fala de Jesus. Ele tem dentro do peito dele essa função, é um chamado para ser evangelista. Mas o que nós vemos hoje, uma questão bem burocrática, bem estranha, vamos dizer assim, que os evangelistas querem pregar só dentro da igreja. Eles querem ser pregadores, conhecidos dentro da igreja. Mas a função evangelística, do evangelista, melhor dizendo, não é dentro da igreja, é nas ruas. Uma certa vez um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero ser evangelista para me pregar dentro da igreja. Eu falei: meu amigo, mas o evangelista não é para ser pregador dentro da igreja. O evangelista é para pregar nas ruas, para pregar onde as pessoas estão, lá fora, no pecado. E não dentro da igreja. Na igreja tem o pastor, tem os obreiros que já estão lá para isso. A igreja precisa de evangelistas que saiam às ruas, que façam, que criem situação, que sejam coerentes, que sejam pessoas espertas, que criem estratégias para poder evangelizar. Não é? O evangelista ele cria estratégia para poder evangelizar nos hospitais, nas ruas, fazendo ar livre, distribuindo folheto, falando de Jesus, pregando sozinho nos ônibus, nos trens, onde ele quiser. Mas ele tem essa função, e a função do evangelista é ganhar uma alma e levar ela para a igreja, para o pastor apacentar. Mas hoje nós vemos o contrário, vemos evangelista para pregar dentro de igreja. Não, Deus chamou evangelista para pregar dentro de igreja. Deus chamou evangelistas para irem às ruas, né? O grande missionário T.L. Osborne diz assim, para irmos lá fora onde os pecadores estão. E ele foi um evangelista a nível nacional, a nível mundial, que mais ganhou pessoas para Cristo. O evangelista, pastor Billy Graham, né? Foi um dos grandes que criava-se estratégia para ganhar as pessoas para Cristo. Então, esses evangelistas que nós vemos dentro da igreja, pregando só para pastores, para a igreja, para membros, isso não é evangelista. Ele pode ter a função de evangelista, mas não é. Porque o verdadeiro evangelista que tem o dom chamado por Deus para evangelizar, ele vai nas ruas, ele vai nos becos, nos velados, ele ganha as almas para Jesus. Então, se você quer ser um evangelista, eu aconselho você a ir nas ruas. Eu aconselho você a ir aonde ninguém vai, pregar a palavra. Ensine, porque é um dom dado por Deus. Ele trabalha com a igreja preparando o povo, evangelizando, batizando, ensinando a doutrina, o evangelho, estabelecendo o presbítero e corrigindo os desviados. Então vai lá, evangelista, faz a sua obra e Deus vai ser com você. Aí nós vemos a terceira função, pastor. O que é um pastor? Pastor é o que cuida das pessoas, das vidas, é o que apacenta, que tem aliança com Deus e com Ele está envolvido em todo o ministério. O dom de pastor é aquele que é capacitado para fazer algo especial de Deus. Ele cuida do seu ministério. Ele cuida dos membros. Ele edifica o corpo. Ele está ali à disposição para a edificação do corpo de Cristo. E o pastor é aquele que vai visitar os membros na sua casa. Ele visita no hospital. Ele, em outras palavras, ele está pronto para servir
a igreja. Ele não está ali como um status quo, como um pedestal. Não, ele está ali para servir. E por isso ele é criticado, às vezes ele é humilhado, às vezes ele é xingado, ele é incompreensível às vezes. E a função pastoral é muito mais complexa, porque além dele ir fazer visitas, além dele ir ver as pessoas no presídio, nos hospitais, ele tem a função de aconselhamento. Às vezes ele não dorme, preocupado com as ovelhas. Ele tem a função de ensinar as ovelhas, de corrigi-las, de trazê-las ao certo, aonde está errado. Ele tem a função de colocar a ovelha no ombro. Quando ela está triste, ele alegra. Ele traz uma palavra de conforto, de consolo, de amor, de amizade. Ele é amigo. O pastor é aquele que está pronto a servir, não importa se é de dia, se é de noite. Ele vai aonde a ovelha está necessitada. Ao contrário de muitos hoje, nós vemos pastores ganhando um rio de dinheiro e às vezes nem da igreja sai. A função dele é ficar dentro do templo. Se quem quiser falar comigo, que me venha ver. Não é assim, o pastor ele tem que ir. Provérbios 3 fala para ir ver a ovelha, o estado que ela se encontra, como é que ela está doente. Quantos pastores que não vai ver a ovelha que está doente? Quantos pastores que não se preocupam com isso? Você como pastor da igreja, você tem a função primordial, inconcebível de ver seu membro. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele está passando necessidade ou não. É sua obrigação, é um dever seu de ir lá ver como está o estado da sua ovelha. Trazer a ela consolo espiritual, trazer a ela consolo emocional, trazer a ela consolo até material. Às vezes ele tem que tirar do bolso dele para doar, tirar dele para dar para aquele membro que não tem, porque faz parte, ele foi chamado por Deus para servir a igreja. E o pastor, muitas vezes ele tira da boca para dar para aquele que não tem. Mas uma coisa eu sei também, que o pastor, ele é a pessoa que muitas vezes ele é malhado, ele é criticado, ele é incompreensível, ele está triste e as pessoas zombam dele. Então você como pastor sabe que tem os dois lados da moeda. Tem um lado bom, agradável, tem um lado maravilhoso, que as pessoas te convidam para comer um churrasco em casa, te convidam você para outras coisas, mas existe o lado tenebroso, que é o lado, às vezes, você tem que fazer um enterro, é o lado que você tem que fazer um funeral, é o lado que você tem que ficar com aquele que chora. E às vezes, você como pastor, você tem que sofrer calado, porque o pastor não critica a ovelha, ele não fala mal da ovelha, ele fala bem da ovelha. Não importa se a ovelha fala mal dele, mas ele tem que falar bem da ovelha. Eu conheço pastores que falam mal demais das ovelhas, e com isso ela perde a ovelha. Então você que é pastor, que tem o dom de pastorear, que é um dom ministerial, a função pastoral, ela é um dom, mas ela também é uma função que você aprende, que você é estimulado a aprender, ensinado nas escolas, mas você precisa estar atento ao chamado, porque ninguém é pastor se não for chamado. Primeira função, você é um chamado de Deus para cumprir uma ordem na igreja, na terra. E o pastor, para ser pastor, ele tem que ter chamada, porque ninguém é pastor se não for chamado. Tem muita gente que está com o ministério emperrado porque não foi chamado. Ele se colocou lá como pastor. Conheço pessoas assim, que se autodenominou pastor, e eu sou pastor e acabou. Não, irmão, pastor tem que ser chamado por Deus. Ninguém se autodenomina pastor. Ele é chamado, e quando ele é chamado, Deus prospera o seu trabalho. Deus dá a ele condição de ele ser pastor. E Deus que chama, ele cuida, ele dá o cuidado. Então, você que é pastor, continue cuidando das suas ovelhas.
Outro quarto dom aqui é o mestre. É o dedinho pequeno, o mindinho. O mestre, ele tem o dom de ensinar. É a capacidade especial que Deus lhe dá a certos membros do corpo de Cristo, para comunicar informações relevantes para a saúde e o ministério do corpo da igreja. Então o mestre, ele é aquele que é o pequenininho, mas é a parte mais importante da igreja. Uma certa vez um maestro, ele observou que as pessoas queriam sempre tocar o saxofone primeiro, e nunca ninguém queria tocar o segundo sax, sempre o primeiro sax. E aí alguém perguntou para ele: pastor, mas mestre, por que as pessoas só querem o primeiro? Ele falou: porque ninguém gosta de ser o segundo. As pessoas querem ser sempre o primeiro. E na verdade o mestre, ele é aquela função que ninguém gosta na igreja, mas a igreja precisa dele. Sem ele, o corpo de Cristo, o corpo da igreja fica deficiente, porque o mestre é aquele que ensina, é aqueles que busca conhecimentos em outras áreas para a edificação do corpo de Cristo. O mestre é o professor, é o doutor, é o teólogo, é aquele que busca conhecimento para ensinar a igreja. Ele tem a sabedoria que muitas vezes nenhum outro tem. Ele é hábil para o ensino. Ele é o mestre, ele é o professor, ele é aquele que busca ensino para ensinar. E ele é o exemplo dos demais. Por isso é um dom especial, né? É uma coisa importante dentro da igreja. É uma necessidade do corpo. Sempre é necessário manter-se dentro disso, porque é o dom do ensino. E o ensino, irmão, ajuda a se defender das heresias, das seitas malignas. O mestre lhe traz um contexto do universo fantástico, porque ele sabe, ele conhece o profundo da teologia, das coisas espirituais, e para isso ele ensina a igreja. Então nós vemos aqui os dons. O mestre que recebe o dom do ensino também se mostra paciente com os seus alunos. Ele cria uma atmosfera para isso na classe, com os estudantes. Ele sente livre para levantar indagações de qualquer tipo. Ele está pronto a ensinar. É o que ensina a doutrina do Evangelho. Ele prega as verdades mais difíceis e complicadas e traz de uma maneira fácil para ensinar a igreja. Então você que é mestre, continue ensinando para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Então nós vimos aqui os 5 dons ministeriais: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Que você dedique isso em sua vida. Se você não tem, busque a Deus, que Deus dá deliberadamente. Fica aqui um bom dia para você. Faça seu comentário no final da live, no final do texto aí do YouTube ou do qualquer outro no comentário. Compartilhe com seus amigos e deixe aqui um forte abraço para você. Esse é o último vídeo da série Os Dons Espirituais que nós vimos hoje. Que Deus abençoe, fique em paz. Se você deseja falar comigo, busque meus endereços aí no site e nós estaremos dispostos a responder. Que Deus abençoe você para a glória do Senhor.